a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Amém? Fala comigo, Senhor meu Deus. Fala agora ao meu coração, através da sua palavra, e ajuda-me a compreender a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que maravilha. Isso, meus irmãos, assentai-vos um instantinho só, e vamos ouvir aquelas palmas bem bonitas, bem alegres, bem fortes para Jesus. Glórias a Deus. Amém. Amados irmãos, aqui nós vemos um homem que, apesar das muitas batalhas, dos sofrimentos que ele enfrentou, das perseguições que muitas vezes ele enfrentou, ele chegando ao final da sua carreira e fazendo uma declaração que havia guardado a fé. Hoje nós vemos, meus irmãos, que muitas pessoas têm grande fé em Deus, mas não é somente importante ter a fé, é muito importante lembrar de ter a fé e saber guardar a fé também. Porque uma coisa é ter fé em Deus e outra coisa é conservar esta fé em Deus. Porque você sabe, meus irmãos, que a fé, eu comparo ela como os braços que eu tenho. Eu sei que a fé está dentro de mim, que Deus, Ele deu a cada pessoa uma medida de fé. Cada pessoa tem uma medida de fé para ela ser usada no momento necessário. E assim como eu tenho meus braços, eu não preciso saber que eu tenho braço para me usar ele. Na hora da minha necessidade, eu faço uso dele para qualquer necessidade que eu tenho, mesmo sem precisar de lembrar que eu tenho os braços, que eu tenho as mãos. Eu sei que Ele está em mim, ligado em mim, e não preciso lembrar que eu tenho Ele. Assim Deus colocou a fé dentro de você, para no momento da necessidade você fazer uso dela. Agora uma coisa, meus irmãos, como diz que a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, que a fé perfeita em Deus, ela só pode vir em uma vida através de ouvir a palavra do Senhor. Através de ouvir. Amém? Através de ouvir. No ano de 1971, meus irmãos, eu contemplei um fato que ficou gravado em minha memória. Eu vi, meus irmãos, um ônibus chegar numa estrada de terra, subindo uma ladeira muito grande, e quando chegou lá em cima ele não conseguiu fazer a curva, ele foi para o precipício de 85 metros abaixo, onde no exato momento morreu 22 pessoas e depois mais 33 pessoas morreram. Alguém diz, mas aonde aquele povo estava indo? Eles estavam indo com uma caravana lá para Aparecida do Norte, em São Paulo. Eles estavam com uma penitência marcada, com uma promessa para ser cumprida lá. Eles tinham fé de chegar lá para cumprir aquela promessa, mas só que a fé deles não estava em Deus. É muito importante saber ouvir a palavra e colocar a fé em Jesus Cristo, porque Ele é autor e consumador da fé, diz a palavra. Aleluia. Amém. Vocês vejam, meus irmãos, que a fé, a Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. A fé é a vitória que vence o mundo. E o exemplo de tudo isso se encontra em Hebreus capítulo 11, está em uma descrição tão grande de fé. Mas eu quero lembrar, meus irmãos, de um fato muito importante que se passou através da fé da igreja. Você sabe que uma pessoa tem uma fé individual e a igreja unida tem uma fé muito grande em Deus. Diz a Bíblia que Herodes mandou matar Tiago à espada e prendeu Pedro, para no dia da festa dos pães asmos apresentar Pedro ao povo, para que Pedro fosse morto também. Mas nesse inteirinho, diz a Bíblia que a igreja lá na casa de Marcos, ela orava. A igreja estava de joelho no chão e era madrugada, estava clamando a Deus: Senhor, salva Pedro, Senhor, tira Pedro da prisão. A igreja acreditava na resposta de Deus.
6 soldados. Foi de repente quando a igreja orava, e Deus ouviu a oração e enviou um mensageiro, um anjo, que foi lá na prisão onde Pedro estava dormindo e tocou na costela de Pedro, na ilharga de Pedro. Aí Pedro, assustado assim, despertou e viu um anjo em pé diante dele e pensou que era um sonho. E o anjo disse: levanta-te, Pedro, amarra tuas alpacas, lança tua capa nas costas e me segue. Aí então Pedro amarrou a sandália depressa, pegou a capa, jogou nas costas, porque a cadeia caiu da mão dele, as correntes. Aí o anjo foi na frente e Pedro foi atrás. Chegou na primeira porta, a porta abriu sozinho, o anjo passou, Pedro passou. Na segunda porta o anjo passou, Pedro passou atrás. Amém? Chegando lá fora, no pátio, no jardim de Herodes, do palácio, eles caminharam em direção a um grande portão, e diz a Bíblia que ele por si mesmo abriu sozinho. Vocês imaginam o que é a fé, meus irmãos, de uma igreja em oração? É um poder muito grande, não se compara com nada desta vida. Glória a Deus. Amém? Aí então, quando Pedro ia atrás, lá e o anjo na frente, que ele passou naquele grande portão, Pedro passou atrás, lá no meio da rua. Aí então os dois trocaram palavras. Aí Pedro então, depois que o homem sumiu, aí ele passava nos olhos e disse: agora eu reconheço, veja bem, ele disse: agora eu reconheço que Deus enviou seu anjo e me livrou da prisão e das mãos de Herodes. Glória a Deus. Amém? Veja bem, irmão, a fé é uma coisa tão maravilhosa que há momentos que ela nos deixa perplexos, porque Deus faz coisas tremendas. Deus faz até machado flutuar segundo a fé do homem, que nem Eliseu. Deus faz o machado sair do fundo da água e levantar na flor da água, diz a Bíblia. São coisas que Deus faz através da fé. Amém? Mas voltando ao assunto aqui, nós enxergamos aqui que foi um combate que o apóstolo Paulo falou. Ele chamou a pregação do Evangelho, ele chamou as lutas do Evangelho, ele chamou as perseguições, as prisões, os açoites, ele chamou tudo isso de bom combate. Por que será que ele chamou de bom combate? Porque ele sabia pela fé que teria uma coroa guardada para ele lá na glória. A coroa da justiça já estava preparada para ele. Olha, irmãos, hoje em dia vocês vejam, irmãos, que o povo que está na igreja, vamos falar assim, os cristãos, eles não querem ter um combate como Paulo teve. Eles não querem combater o pecado, não querem combater a iniquidade, não querem combater o vício, nem na própria vida. E querem do amanhã receber uma coroa de justiça. Não, meus amados, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que uma vez que nós estamos do lado de Jesus, nós já declaramos guerra contra o inimigo. E uma vez que eu já declarei guerra contra o inimigo, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, que eu tenho que tomar posse da armadura de Deus. Para mim combater esse bom combate, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que ter o capacete da salvação, o cinto da verdade, a coroa da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito e calçado na preparação do Evangelho. Glórias a Deus. Imagine vocês, irmão, Paulo dizendo que passou muitas noites com fome, muitas vezes passou com frio, passou com fome, não tinha nem onde dormir, mas tudo isso ele tinha que era um bom combate que ele tinha na vida dele. Alguém diz: mas por que ele falou isto? Porque ele diz que lhe é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. É imposta uma obrigação por Deus, e o Evangelho tem que ser pregado. Aleluia! Hoje tem muitos cristãos, irmãos, que estão com a boca silenciada. Eles não conseguem testemunhar de Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que quiser a salvação tem que acreditar no coração e fazer confissão com a boca. Tem que fazer confissão, porque aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que confessa que Ele é Salvador, esse não tem vergonha no nome de Jesus.
Amém? Imagine vocês, irmãos, quando Paulo estava atravessando de navio em direção a Roma, quando eles sofreram aquele naufrágio, naquele naufrágio tremendo ali, que escaparam ali 276 almas. Interessante, né? 276 almas. Isso equivale a 9 meses, meus irmãos. E foram exatamente 276 almas que escaparam ali quando Paulo, recebendo uma revelação divina por meio daquele anjo que apresentou para ele, falou que ninguém iria morrer e que todos chegariam em terra são e salvos, sem nenhum problema. E aconteceu que quando chegou naquela ilha, diz que uma serpente acometeu na mão de Paulo e o mordeu. E o povo olhou para ele e julgou ele desta maneira: certamente ele é um bárbaro, certamente ele é um devedor, e a lei faltou lá, mas a justiça não faltou aqui. E ele esperou que ele inchasse, que ele viesse a cair, que ele morresse. E como nada disso aconteceu, mudaram de ideia imediatamente. Esse homem deve ser um Deus. Não era um Deus, mas era filho de um Deus poderoso. Essa é a grande verdade. O Deus que guarda, que livra aqueles que nele confiam. Amém? Vocês já leram na Bíblia que uma vez Paulo saiu da cidade de Damasco pendurado num balaio lá, que puseram por cima do muro e puseram ele para fugir, e que ele foi embora escapando para não morrer quando procuraram tirar-lhe a vida na cidade de Damasco. E dali diz a Bíblia que ele fugiu lá para o deserto de Damasco, na Arábia, e ficou lá 3 anos sozinho falando com Deus, que nem João Batista. Aí lá em 1 Coríntios 11, 23, ele traz uma doutrina nova. O que eu recebi do Senhor é o que eu ensino para vocês. É que coisa linda! O homem que se separa para Deus, a mulher que se separa para Deus, ele se enquadra lá em Jeremias 33, versículo 3. Coisas grandes e ocultas Deus começa a revelar para ele. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, irmãos, aí Paulo diz: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Você sabe que você tem uma carreira diante de você? Você não sabe quando ela vai terminar. E para você, esse dia a dia que você tem, é o combate que você tem. Quantas vezes o inimigo lança maus pensamentos na sua cabeça? Quantas vezes ele começa a maquinar pensamentos maliciosos no coração? Isso aí é o inimigo combatendo com você, e você tem que resistir ele pela fé, porque a fé é o escudo que você tem para vencer o teu adversário. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Nos dias em que nós estamos atravessando, irmãos, é um perigo muito grande. O combate não é um combate físico, mas é um combate espiritual terrível. Satanás ataca a mentalidade do homem através do que ele ouve, através do que ele vê. E muitas vezes o diabo começa a maquinar o adultério no coração do homem e da mulher. E com isso aí ele vai ganhando terreno, vai ganhando terreno. Mas você, meu irmão, minha irmã, lembra que você é um combatente de Jesus Cristo. Você não pode fracassar nesta peleja. Você tem que resistir. Você tem que resistir. Você tem que vencer. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe qual é as armas que Satanás usa nesse dia para derrubar o homem e a mulher da fé? Os trajes profanos e imorais, as películas no cinema, ou seja, os filmes nos cinemas. O diabo usa as revistas pornográficas e imorais. É as armas que ele tem para alcançar a sua mentalidade. Mas Paulo diz que combateu o bom combate. Lá na cidade de Éfeso, Paulo diz: eu enfrentei as bestas terrenas, falando dos homens ímpios, falando dos homens que eram perseguidores do evangelho, chamado de bestas. E hoje você está enfrentando o diabo cara a cara. Você não enxerga Satanás, mas você sente quando os dardos dele atacam em você. É nesta hora que você tem que lembrar da palavra e do escudo da espada do Senhor e fazer uso dele para ser um vitorioso. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero que vocês guardem esta palavra. A Bíblia revela que Nabote, ele morreu, mas ele não vendeu a herança que
seu pai havia deixado para ele. A herança que Jesus nos deixou aqui pela fé é a promessa da salvação e a coroa da vitória. E você, meu irmão, minha irmã, você sabe que nada nesta vida pode ajuntar todo o tesouro deste mundo e não é suficiente para pagar a salvação que está guardada para você. Não é necessário, não paga o que Deus preparou para você. Glórias a Deus. Amém. Não faça negócio algum com Satanás, meus irmãos. Satanás não é fiel para poder dar uma palavra para você. Quando ele fala, Jesus diz que ele fala do que ele é próprio. Ele é mentiroso e é pai da mentira. Quantas vezes o diabo oferece coisa para você em troca da sua salvação? Coisas que comprometem a sua alma. Você não deve se envolver com essas coisas. Lá no livro de Jó, no capítulo 2, o próprio Satanás, ele fala diante de Deus, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. E você vai dar a sua vida para o diabo através do pecado? Não faça isso, meu irmão. Olhe um pouquinho mais adiante, tem uma coroa guardada para você. Tem uma coroa guardada te esperando lá na glória. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em São Lucas, no capítulo 21, meus irmãos, no versículo 34, acautelai-vos, não se carregue vossos corações com os cuidados desta vida, para que não venha sobre vós de improviso aquele dia. Alguém diz, mas que dia será esse? Pode ser o dia da vinda de Jesus, como pode ser o dia da sua morte física. Uma dessas coisas poderá acontecer a qualquer momento. Mas se você é um cristão fiel, se você está observando a palavra do Senhor que diz que é para você guardar a tua fé, você sabe que a fé é o escudo que você tem. Quando você perde a sua fé, você perdeu o escudo que pode defender você dos dardos do maligno. Então você deve perseverar. A Bíblia diz em São Mateus 24:13 que é para perseverar até o fim. O homem não pode desistir, meus irmãos. No momento que você deixa de olhar para Jesus, você pode afundar que nem Pedro afundou. Mas enquanto você olha para Ele, você caminha sobre todas as dificuldades dessa vida e é mais do que vitorioso. Glória a Deus. Hoje em dia, Satanás tem tirado muitas pessoas dos caminhos de Jesus Cristo. Ele tem conseguido através das coisas materiais e passageiras desta vida. Quantas vezes, meus irmãos, o diabo luta com uma pessoa e não desiste. Não desiste até ver essa pessoa cair. Eu me lembro, meus irmãos, que no ano de 84, eu estava morando em São Paulo. E lá um dia na Praça da Sé tinha um senhor pedindo esmola, barbudo, cabeludo, rasgado, descalço, sujo, cheirando mal. E eu cheguei ali para dar ele uma esmola que ele pediu, mas eu senti de falar de Jesus para ele. Eu disse, meu irmão, você precisa de alguma coisa mais na sua vida? Ele disse para mim, eu sei o que o senhor quer dizer, porque eu sou um pastor. Eu pequei contra Deus e estou nesta situação. Eu pequei contra o meu Deus, eu estou aqui. E ele me diz, há esperança para mim? Eu disse lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, é uma palavra de Deus para você. Ele disse, qual a palavra que está lá? Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a maldade. Deus não quer a condenação do homem, diz a Bíblia. Aleluia. Irmãos, levante a tua cabeça para cima, diz a palavra. Não quer dizer você levantar o pescoço, não. É a tua moral diante de Deus. É o teu dia a dia diante do Senhor. É a tua convivência no lar, é no trabalho, o seu testemunho fiel, o seu testemunho de cristão. É o teu combate do dia a dia. Você não deve se comportar como ímpio. Você não deve dar exemplo de ímpio, não. Você tem que dar exemplo de um servo de Jesus Cristo, aonde quer que você esteja. Você é luz e não trevas, diz a Bíblia. Aleluia. Há momentos, irmãos, há momentos que eu fico pensando
Porque eu fiz um propósito com meu Deus e disse: Senhor, eu estou um homem relaxado na sua presença. Eu falei com Deus: eu estou um homem relaxado na sua presença, eu não estou te servindo como eu servia antes, não. Eu falei: Senhor, eu vou tirar 8 horas por dia só para mim estar na sua presença. 4 horas para leitura bíblica por dia e 4 horas para oração todos os dias. Porque eu vi um mal muito grande diante dos meus olhos, meus irmãos. Eu vi um povo que diz que é servo de Jesus, mas não tem diferença do mundo, não. Eu vi um povo que diz: ah, Jesus está no meu coração, mas não há diferença entre aqueles que não servem a Deus. Quantas vezes você vê um crente aí fora aí? Há poucos dias desse atrás o jornal estampava e quase 30 crentes aí que estavam indo para um comício político. Há poucos dias ali no estado de Minas Gerais, perto de Boulevard, outro ônibus da Igreja Batista capotou, virou, matando crentes porque estava indo para a política. Meus queridos irmãos, o diabo está cegando a igreja. E a Bíblia diz que é tempo de nós despertarmos, não é hora de dormir, não. É hora de levantar, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. Então eu vejo um mal muito grande, meus irmãos. A palavra do Senhor está sendo guardada no coração de muitos pregadores. E os crentes continuam sendo mundanos nas igrejas. Crentes aí de cabelo crescido na cabeça, com brinco na orelha, feito aqueles que não temem a Deus. Homens com cabelo amarrado atrás, procurando aí ser que nem os artistas de cinema, dizendo que tem Jesus no coração. Mulheres aí com cabeça rapada, parecendo o cabelo de homem aí, daqueles que servem a Deus, cabelo bem baixinho, com brinco na orelha, lábio pintado, calça comprida, mini saia, aqueles shorts tão curtinhos, roupas realmente degradantes do seu próprio corpo, e sobe no altar e profetiza e fala que Jesus está no coração. Irmãos, abram os seus olhos. Abra os seus olhos. Lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 11 e 12, a Bíblia diz que já é tempo de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que adianta você ser crente mundano aí, meu irmão, minha irmã? Que adianta você estar desviado do Evangelho? O diabo prendeu você no pecado e você não tem força de se levantar. Hoje você diz: meu Deus, como eu gostaria de levantar, mas eu não tenho força. Talvez você diz: meu Deus, o que eu faço? No versículo 9 aqui, no capítulo 4, a Bíblia diz assim: procura vir ter comigo depressa. Quem está falando aqui não é Paulo, não. É o Espírito Santo chamando você depressa, para você chegar a Deus. Aleluia! Amém! Agora cabe a você tomar a decisão. Deus não pode decidir por mim nem por nenhum de vocês. A decisão é uma coisa muito pessoal. Lá em Gênesis 19, 17, os anjos falaram para Ló, para sua esposa e suas filhas: ao sair da cidade, não olha para trás de ti, escapa-te lá para os montes, não para em toda esta campina. Mas a mulher de Ló não deu ouvidos. Ela olhou para trás. E Jesus aqui no livro de São Mateus, ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Quantas vezes você aceitou o Evangelho e você tem lembrança das coisas do mundo? Você tem desejo de ser aquele velho homem que você era. Olhar para trás significa paralisar na fé. E Deus não quer que isso aconteça na sua vida. Deus quer que você marche, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que está aí desviado do Evangelho. Lá em Lamentações de Jeremias capítulo 5, 16, revela que a coroa caiu da sua cabeça porque você pecou contra Deus. A Bíblia diz claramente: ai de nós, caiu a coroa da nossa cabeça porque nós pecamos. Se você está desviado, minha irmã, meu irmão, hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de você se levantar. Lá em Ezequiel no capítulo 2, a Bíblia fala: levanta, filho do homem, e eu falarei contigo. Deus fala com você para que se levante na sua presença.
Louvado seja o nome do Senhor. Agora esta promessa da coroa não é só para os crentes, não. Aqui a Bíblia diz aqui no versículo 8, mas a todos quantos amarem a sua vida, eles têm o direito de alcançar esta promessa. Se você está aqui nesta noite, e talvez você não é um cristão, não aceitou Jesus Cristo ainda como Salvador, e você diz, meu Deus, eu também gostaria de ter essa coroa na minha vida, o que é que eu devo fazer? A Bíblia diz, se você amar a vinda de Jesus Cristo, você será participante também desta promessa. Engrandecido seja o nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá no livro de Isaías 30, 21, a palavra do Senhor fala que os teus ouvidos ouvirão por detrás de ti uma voz dizendo que este é o caminho. Andai nele sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Isto significa que você não tem escolha. Deus não deixou dois caminhos, não, deixou um. Deixou um. Lá no livro de Deuteronômio 30, 19, ele chama a vida. Lá em Isaías 35, versículo 8, ele chama alto caminho santo. E lá em São João 14, versículo 6, ele chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o verdadeiro caminho da salvação que conduz o homem ao céu. Louvado seja o nome de Jesus. Você quer morar no céu com Deus? Quem quer morar no céu um dia com Jesus? Que maravilha! Você quer ter uma coroa lá no céu com Jesus? Você quer ter? Maravilha! Agora vem a outra pergunta que Deus permite fazer para você. Você está disposto a fazer o que Deus quer? Tá? Se você é desviado, o que Deus quer que você faça? Que você volte agora. Se você não aceitou a Cristo como Salvador de sua alma, o que Ele quer que você faça? Que receba Ele aqui agora. Se você é um crente desconcertado e reconhece que está no pecado, então Ele quer que você se conserte agora com Ele. Quem é que decide esta parte? Você. Deus não, é você que tem que decidir. O Senhor colocou diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que é que você escolhe? Quem é? Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.